A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Até os Confins da Terra. Eu sou Arnold Luiz e hoje nós estamos com a lição de número 14, Missões e a Volta de Jesus. E nessa lição, a leitura bíblica em classe, livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículo 3 ao 14. Lição dia 31/12 de 2023. O último dia do ano, e eu queria desejar a todos os irmãos que nos acompanharam nesse 2023, todas as aulas que os irmãos puderam ouvir, queria desejar a todos, um 2024 debaixo das bênçãos do Senhor, e que 2024 o Senhor cumpra, as promessas e os planos dele em nossas vidas, e que seja um ano repleto de milagres, de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Queria agradecer a todos e um feliz ano novo a todos. Louvado seja o nome de Jesus. Lição de número 14, missões da volta de Jesus. A volta de Jesus é a maior convicção que deve permear a vida do crente. Nós devemos ter a expectativa de que Jesus voltará. E em breve ele voltará, e essa expectativa da volta de Jesus deve ser a maior convicção na vida do crente, porque ela é iminente. O meu desejo é que, se Jesus voltasse, pudesse voltar agora, enquanto nós estamos aqui abordando esse assunto, mas querendo Deus, nós estaremos com o Senhor, e nós veremos Ele como Ele é. Essa é a promessa da igreja. A promessa da igreja não é ganhar um carro, uma casa bonita, não é ter uma vida próspera em si, aqui na terra, mas sim o pensamento da igreja é estando vivendo aqui na terra, pensando na eternidade, pensando na volta de Jesus. E essa é a maior convicção, é que Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja. Então é iminente, essa volta de Jesus. Jesus pode voltar a qualquer momento. Então precisamos compreender que estamos vivendo as últimas horas da igreja aqui na terra. Há pessoas aqui na terra que ainda estão voando, ou ainda estão viajando, Então a gente precisa entender que o que há de se cumprir vai se cumprir, e aquele que virá, ele virá e não tardará. Então precisamos entender que a volta de Jesus é uma realidade, então ela tem que se cumprir, Aí às vezes alguém pergunta, mas tem que se cumprir isso ou aquilo outro, Olhamos para Israel, que é o relógio escatológico de Deus. Não, Jesus pode vir a qualquer momento, A gente precisa entender isso. Olhando o sermão escatológico de Jesus, tudo que tinha que se cumprir praticamente já se cumpriu. A única coisa que separa a igreja da vinda de Jesus é o arrebatamento. Então a igreja de Jesus só espera agora o arrebatamento. Então precisamos esperar o arrebatamento com convicção, como expectativa. É uma expectativa iminente de que Jesus voltará, e isso deve nos motivar cada vez mais a pregar o Evangelho, sabendo que Jesus está prestes a voltar, e nós como igreja, nós precisamos acelerar essa pregação do Evangelho. Precisamos nos esforçar e usar todas as ferramentas, todos os métodos disponíveis da pós-modernidade. Para quê? Para fazer Jesus conhecido no mundo. Então essa é a ideia do Evangelho. Parece que esse senso de urgência, para alguns no dia de hoje, praticamente as pessoas que estão aqui no mundo querem viver nesse mundo, mas estão muito devagar. Tem uns que estão mais para lá do que para cá, e esqueceram desse senso urgente de que Jesus, ele vai voltar. Muita gente acredita, Jesus não vai voltar, já tem tanto tempo falando isso, há mais de 2000 anos, eu estou na igreja desde pequeno, eu sempre ouço que Jesus vai voltar, e Jesus ainda não voltou, deixa eu ver minha vida, deixa eu me casar, e aí pode acontecer no dia de Noé. Enquanto uns davam esse casamento, outros se comemoravam, outros se viviam, e aí o que acontece? Veio o dilúvio. Então, assim como no tempo de Noé, também será na vinda do Filho do Homem, Então nós precisamos estar o quê? Com esse senso de urgência. Não é para botar medo na igreja. Por quê? Porque a igreja vai estar com o Senhor lá na eternidade, nas bodas do Cordeiro. Nós vamos estar com o Senhor, nós vamos estar glorificando ao Senhor, nós vamos estar lá cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Nós vamos estar com Ele
Ele, nós vamos estar lá ao lado do Senhor Jesus, nós vamos ver Ele como Ele é, nós vamos estar lá na eternidade. Então nós vamos ter gozo, alegria, paz, nós vamos estar lá com o Senhor Jesus, e essa é a promessa, né? Ele diz: onde eu estiver, vós também estejais, né? Então não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então nós vamos estar com o Senhor lá. Mas esse senso de urgência, para algumas pessoas, né, que Jesus não vai voltar, mas para mim eu tenho convicção que Jesus vai voltar, e Ele voltará para me buscar, não para botar medo, mas sim para que a gente se alegre, porque lá não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais nada de ruim que aqui nessa terra tem, mas lá será um lugar de paz, de alegria, um lugar onde nós estaremos felizes, né, louvando e engrandecendo ao Senhor Jesus Cristo para todo sempre, pelo século dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse senso de urgência, ele precisa ser ativado pelo Espírito Santo, e nós precisamos entender que como é que está o nosso senso de urgência de que Jesus voltará, e a volta de Jesus pode ser a qualquer momento, num abrir, num piscar de olhos, Ele pode voltar. Então precisamos entender isso. Tópico 1: alcançando o mundo até que Cristo volte. Subtópico número 1: este evangelho do reino será pregado. O texto de Mateus 24 diz o seguinte: afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Então a igreja primitiva, na sua época, o que ela fez? Ela conseguiu esse feito bíblico. Que feito bíblico? Assim como diz, né, o grande evangelista dos séculos, Billy Graham. Billy Graham, ele entendia isso, e ele chegou a dizer, né, que ali, naquele momento, a igreja primitiva fez essa missão de pregar o evangelho. Eles pregaram o evangelho. É tão interessante que na janela 10x40, os países que aparecem lá na janela 10x40 foram os países onde o que aconteceram muitos dos relatos bíblicos, porque esses povos não alcançados hoje estão lá na janela 10x40, porque a igreja parou de evangelizar, a igreja esqueceu a missão de evangelizar. Então a igreja parou de fazer missões, principalmente na Idade Média. Então da Idade Média para cá, a igreja, em vez de aumentar o nível da evangelização, aumentar o nível da propagação do evangelho, ela foi diminuindo, foi aliviando, e hoje essa missão está em nossas mãos. Nós somos a igreja da última hora. Precisamos pregar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, e breve voltará para buscar a sua igreja. Então está em nossas mãos, irmãos. Está em nossas mãos pregar o evangelho, está em nossas mãos fazer missão. Se você não pode ir lá pregar o evangelho, você ore. Se você não pode orar, você contribua. Você precisa fazer alguma coisa. Como é que está o seu senso de urgência em prol da volta de Jesus? Nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor, para que toda criatura se torne filho de Deus. Então está em nossas mãos essa missão, né? Nós vemos que Israel e o Egito estão na janela 10x40, são países que têm povos não alcançados, mas que já foi pregado o evangelho, né? Lembrando que o primeiro homem a receber o evangelho foi o Ivrit, né? O primeiro hebreu. Quem é? Abraão. Ele recebeu o evangelho e ele teve a missão, né, de compartilhar, e benditas serão todas as famílias da terra por causa de ti. Então ele recebeu a bênção do Senhor. Então ali, né, naquele momento, ele recebeu a questão do evangelho para passar a sua geração, né? E é interessante que Israel está lá na janela 10x40, onde tem povos não alcançados. Então Jesus disse: e isto, né, e este evangelho será pregado em todo o mundo. Isso aconteceu na igreja primitiva, e em poucas décadas o povo, né, chegou ali e recebeu o evangelho, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Isso se cumpriu lá, mas devemos lutar para se cumprir também na nossa geração. Precisamos fazer essa missão de pregar o evangelho a toda criatura.
temos recursos. A igreja primitiva não tinha recursos, mas precisamos anunciar o Evangelho, precisamos nos levantar com um braço forte, agarrar essa missão, segurar em nossos corações e precisamos evangelizar, precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. É urgente, irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja das últimas horas, nossa igreja, nós estamos com essa missão de pregar o Evangelho, de fazer missões. Precisamos anunciar o Evangelho. Nós temos muitos meios para fazer isso. Temos a internet, temos computadores, temos celulares. Eu aqui estou ministrando para os irmãos no YouTube. Nós precisamos pregar o Evangelho puro, o Evangelho sadio, o Evangelho santo, o Evangelho que leva para o céu. Não o Evangelho que massageia ego, mas o Evangelho que leva para o céu, o Evangelho do arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Subtópico 2 do tópico 1, a urgência da tarefa. A urgência da pregação do Evangelho, por quê? Por causa da volta de Jesus. É algo posto nas Escrituras. Nós não podemos fazer o quê? Sabotagem. Não podemos fazer autossabotagem. Como isso? Eu não vou pregar hoje, né, porque eu estou fazendo isso. Eu não vou pregar hoje porque eu estou fazendo aquilo, né? Eu não vou fazer a obra de Deus, né, porque eu estou trabalhando, né, porque eu tenho um filho, eu tenho uma filha, né? E Jesus disse: aquele que quer me seguir, né, largue família, largue filho, largue tudo por causa do meu reino. Aí alguém pergunta: Senhor, o que é que eu vou ganhar por largar tudo para seguir ao Senhor? Aí Jesus diz: você ganhará muito mais aqui na terra e também ganhará lá no céu. Então às vezes a gente esquece isso. A nossa luta aqui, né, não é nada comparada com a glória que nos há de ser revelada na eternidade. Então precisamos pregar o Evangelho a toda criatura e precisamos pregar o Evangelho e não podemos fazer autossabotagem. Eu não vou porque meu trabalho não deixa, eu não vou porque eu estou cansado, eu não vou porque eu tenho medo de enfrentar as lutas, dificuldade, fazendo autossabotagem. Então hoje, meu irmão, não assuma desculpas, mas assuma a tarefa. Você foi chamado, convocado. Deus conta com você. Deus quer fazer a obra através da sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Se você não está morto, é sinal de duas coisas: Deus tem algo na sua vida e Deus tem algo através da sua vida. Mas para isso, desperte, meu irmão, desperte, minha irmã. Deus conta com você. Deus conta com você. E não fazer autossabotagem, não assumir desculpinha: não vou fazer isso, não vou fazer aquilo outro, né? Não, alguém tem que fazer, deixa outra pessoa fazer. Hoje na nossa geração há muita sabotagem. Não, sempre tem mais e mais e mais e mais, sempre tem uma desculpa, uma justificativa. Precisamos entender que nós somos chamados por Deus e nós precisamos ter esse senso de responsabilidade. É meu dever eu fazer, é nosso dever fazer como igreja. Se nós nos preocupamos menos com a vida cotidiana, nós conseguimos fazer essa obra, pregar o Evangelho, né? E negócio de mais e mais e mais, muita gente não entende isso, né? Mas o reino de Deus é primeiramente tudo na nossa vida. O que Jesus disse? Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar primeiro o que? A nossa vida, né? A nossa faculdade, buscar nosso trabalho, a nossa família. Não, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então precisamos buscar o reino de Deus. E às vezes a gente quer fazer no nosso braço: eu vou estudar primeiro, eu vou trabalhar primeiro, eu vou ter dinheiro primeiro, e esquece o reino de Deus. Não, primeiro o reino de Deus, primeiro a palavra de Deus, primeiro o reino dos céus precisa ser anunciado. Então primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas essas coisas Deus vai acrescentar. Então quando eu me preocupo com o reino de Deus, Deus acrescenta. Tem gente que está lutando, batalhando e não consegue conquistar o que deseja. Por quê? Porque não deixa Deus acrescentar. Cuide da obra do Senhor, cuide da palavra do Senhor, cuide do Evangelho, cuide do reino de Deus, que Deus acrescenta, meu irmão. Deus acrescenta, minha irmã. Quem vai acrescentar é Deus, quem faz é Deus. Então você não deixa Deus acrescentar, então você não recebe o milagre de Deus. Busque o reino de Deus e deixe que Deus acrescente todas as coisas na sua vida. Senhor, eu deixo minha vida, né, mas não vou me envolver com a sua obra. O princípio do reino de Deus é essa: se você buscar o reino de Deus, se você dar prioridade ao reino de Deus, Deus acrescenta. Estamos vivendo uma tarefa urgente. Que tarefa é essa? A nossa geração precisa compreender a urgência dessa tarefa: pregar o Evangelho. A urgência é para todos. Tópico 2, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. Subtópico 1, a relação da volta de Jesus de missões. A volta de Jesus, sem sombra de dúvida, é uma realidade.
há muitas discussões. Se nós evangelizarmos depressa, não conseguimos agilizar a volta de Jesus? E se a igreja parar de evangelizar, será que ninguém mais vai evangelizar? E será que Jesus vai ficar lá aguardando, parando, sentado e dizendo: ah, eles não querem evangelizar, então não vou votar? Então qual é esse ponto? Tem muitas discussões, tem muitos pontos de sensibilidade que precisamos discutir com isso, mas a ideia não é essa em si, né? Aqui não é um fim, né, no seu propósito. A gente precisa entender o seguinte, que aqui é um ponto sensível. Alguns teólogos afirmam que se evangelizar mais o mundo mais rápido, Jesus irá voltar mais rápido. E tem outros que dizem que Deus não tem tempo para ser pré-estabelecido. Por quê? Porque para a vinda de Jesus, Deus é o que? Deus é presciente, ou seja, Ele tem o que? Os atributos divinos, que é só dele. A presciência, né? Que é o atributo divino. Então nessa presciência, na sua presciência, Deus já sabe quando será a volta de Jesus. Então vai acontecer no momento que Deus quiser. Se eu falo que Deus, Ele precisa que o evangelho seja pregado em todo mundo para que Jesus volte, né? E todo mundo tem que ser alcançado pelo evangelho, e aí Jesus vai voltar, eu estou dando uma data, o dia e a hora, mas até o próprio Jesus diz: nem mesmo o Filho do Homem sabe o dia, né? Mas só o Pai que está no céu. Então só Deus sabe o dia, a data e a hora. Então precisamos fazer a nossa parte e esperar que na mão do Senhor Ele vai fazer a vontade dele no momento dele. Então Ele não está, né, como a gente precisa entender, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas tem um trono que Deus está sentado, e Ele tem o controle de todas as coisas, né? Deus está sentado no trono, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele sabe o momento certo, a hora certa. Então precisamos fazer nossa parte, a nossa missão. Qual a missão da igreja? É pregar o evangelho a toda criatura, né? Precisamos pregar o evangelho, fazer a nossa parte. E qual a parte do Senhor? A parte do Senhor é fazer a vontade dele. Então qual é a vontade dele? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então precisamos entender que é um ponto sensível, né? Deus é presciente, então Deus sabe quando será a volta de Jesus. Ela vai acontecer. Este tempo está conectado com a ação da igreja. Entendemos que a volta de Jesus é iminente. Deve nos motivar a fazer missões, porque Jesus pode voltar a qualquer hora. Jesus não depende de nada para voltar. Jesus pode voltar a qualquer momento. É por isso que Paulo diz: irmãos, não quero que você seja ignorante a respeito da vinda do Senhor, como aqueles que não têm esperança, né? Então ele chega a dizer isso. Então não é que eu faço alguma coisa para acelerar a volta de Jesus. Jesus pode vir a qualquer momento. Essa é a ideia, essa é a missão. Então, por que eu trabalho? Por que eu prego o evangelho? Porque eu me envolvo na obra missionária para acelerar? Não, porque eu estou fazendo a minha parte. Não é para acelerar a volta de Jesus. Eu vou pregar o evangelho, né, a toda criatura, porque vai acelerar a volta de Jesus. Não, eu prego o evangelho porque é a minha obrigação, é a minha parte. O que Paulo disse: ai de mim se não anunciar o evangelho. É obrigação, né? Nós fomos chamados, convocados para pregar o evangelho. Agora você tem uma ideia, não é que a gente é obrigado a pregar o evangelho. Por quê? Porque Paulo ali fala o seguinte: é como se Paulo estivesse dizendo: Deus faz tão bem para mim que há de mim não anunciar o evangelho. Ou seja, é uma obrigação sim, mas também é uma coisa recíproca. Ou seja, Deus faz tão bem para mim que é a minha missão, é o meu objetivo. Há de mim não anunciar o evangelho. Deus faz tanta coisa por mim e eu preciso fazer alguma coisa pelo Senhor. Não é o que Deus precisa, porque Deus não precisa de ninguém em si, né? Deus é Deus. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Mas a ideia é o seguinte: é que Deus faz tão bem para mim, há de mim não anunciar o evangelho. Então precisamos anunciar o evangelho, não por tristeza, não por desânimo, porque Deus ama aquele que dá por alegria. A ideia é essa: Deus, Ele ama aquele que prega o evangelho com alegria, aquele que é alegre, não por obrigação, não por necessidade, mas aquele que faz por alegria, faz porque foi chamado, convocado. Então entendemos que a volta de Jesus está perto, e isso deve nos motivar pelo quê? Pelo id, pelo chamado. De quem? De Deus. É uma ordem imperativa: ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Pregai, fazer discípulos, ensinai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo subtópico do tópico 2, o chamado para a igreja. Nesta última hora da igreja, neste mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado. Minha geração de jovens, né, na minha época de jovem, né, eu estou ficando já coroa, estou ficando mais velho,
Mas na minha geração de jovens, a melhor coisa que eu queria é ser obreiro, é pregar o evangelho, é pregar a palavra do Senhor, é fazer a obra do Senhor. E hoje em dia esse número tem caído, né? Nós precisamos nutrir essa expectativa da volta de Jesus. Nós precisamos preparar pessoas, preparar obreiros, fazer como Moisés. Moisés preparou um povo, né? Josué, ele não fez esse trabalho, ele não preparou o povo. E aí a Bíblia diz que cresceu-se uma geração que nunca conheceu o Senhor, mas graças a Deus que essa missão está nas nossas mãos. Nós precisamos fazer o Senhor conhecido por todo mundo, precisamos pregar o evangelho a toda criatura, precisamos enviar pessoas, enviar missionários, fazer a nossa missão. Nós precisamos fazer o ID do Senhor e precisamos preparar pessoas, discipular pessoas. Graças a Deus que a minha igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Salvador, nós fazemos essa missão. E o lema da nossa igreja no ano passado foi, né? A missão da igreja é evangelizar e discipular. E esse ano é Avivados para o Arrebatamento. Ano que vem é 2024, uma igreja avivada e discipulada até o arrebatamento. Então, a missão da igreja é evangelizar, é discipular e estar preparada para a volta de Jesus. Precisamos nutrir essa expectativa. A volta de Jesus, ele vai voltar, ele vem nos buscar. Nós precisamos nessa geração ativar, nutrir, precisamos mostrar que vale a pena sermos obreiros, vale a pena fazer a obra do Senhor, vale a pena nos dedicar para fazer missões, vale a pena a gente estar envolvido na obra do Senhor. O que estimula isso na minha vida é a volta de Jesus. Eu quero que Jesus volte e isso nos estimula, a volta de Jesus. Eu não quero que Jesus volte, eu quero viver minha vida, eu quero casar, eu quero fazer faculdade, eu quero noivar, eu quero namorar. Não, eu quero que Jesus volte, pois eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero ser obreiro de valor, trabalhar e orar em prol do reino de Deus. Então, nós precisamos ter essa expectativa, nutrir nessa geração. É um privilégio, é uma oportunidade de trabalhar na obra do Senhor. Não fazemos missão só porque Jesus vai voltar logo. Eu faço missões porque eu sei que Ele vai voltar na hora certa, no momento certo, dentro da sua vontade, dentro do propósito. Ele voltará, convicção da volta de Jesus, fazendo a obra de Deus e nutrindo essa chama acesa, que essa chama arde no nosso coração, em meu coração, em seu coração. Jesus vai voltar, precisamos pregar o evangelho e que Deus abençoe a todos. Até semana que vem, né? Até ano que vem, né? Na próxima aula, querendo Deus, que Deus abençoe os irmãos, dê um ano novo abençoado e que no ano que vem nós estaremos juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.